Construções rurais, eu fiz em 1980, orientado pelo professor Bard, do Museu de Arte de São Paulo, já falecido, e que tem, por interesse maior, era mostrar a casa do imigrante italiano, no sentido de explicar que ela era um determinado modelo de todas uma matriz das casas e das construções em tijolos nas cidades e também nas áreas rurais. Por quê? Porque até aquele momento, 1886, as cidades e as construções eram de terra socada, taipa. As cidades eram de taipa. A partir desse momento se constrói as cidades de tijolos. Então nós temos a cidade de tijolos no século XX. Então isso é uma coisa que já é lugar comum, né? Não tem nenhuma novidade nisso. O que pode ter um interesse maior, talvez, seja que essa ponte ela tem o maior número de tijolos juntos da redondeza. Eu não conheço nenhum outro lugar que acumule tanto tijolo de uma vez só aí. E além disso, eu entendi que essa data eu estou em dúvida, se ela é 1888, se ela é 1891, como ele está trazendo agora. De qualquer maneira, é interessante entender que os tijolos daí vieram provavelmente do núcleo colonial Barão de Jundiaí. Por quê? Pelo seguinte, porque a partir da estação, da inauguração da estação em São Paulo veio em 1867, junto com um grande plano de planejamento feito pela Inspetoria Especial, pela Sociedade Promotora de Migração na província de São Paulo, foi feito o desenho e a continuação das estradas ferroviárias no estado e também a implantação dos núcleos coloniais, que foram, por exemplo, em Jundiaí, Ribeirão Preto, São Caetano, São Bernardo do Brado e São Caetano, São Bernardo do Jundiaí. E eu gostaria de falar mais sobre esses três, porque os três foram no mesmo patamar, eles tinham muita área de barro para a cerâmica. O problema do conhecimento da cerâmica no Brasil sempre se produziu cerâmica aqui, ou em utensílios ou as telhas, mas não se empregava, não se fazia tijolo em escala, e muito menos nas construções. Então eu estou entendendo que esse contexto e o significado dessa ponte, além de ela ter essa função que é fazer essa locomoção, transpor a cidade para a rodovia e a casa. Para construir a casa e fazer tijolo, era fundamental que tivesse barro, argila e lenha, senão não era possível. Mas exploravam todos os filhos e assim funcionava uma economia que ninguém fala muito, não. Na verdade é uma exploração familiar. Então, e o núcleo colonial Barão de Jundiaí possuía inúmeras áreas de terra. E para iniciar as culturas da terra, como já falei, e para cozer o tijolo, num primeiro momento, tiravam o barro, se não fosse dessas capas, tiravam da própria os cortes do terreno, que é para onde aparecia o barro, preparavam, amassavam com o pé, que aí é a parte que vocês estão falando, amassava com o pé antes de fazer uma coisa mais organizada e moldavam os tijolos em formas mais toscas, mais próximas a essa aqui. E o que fazia? Secavam no sol e queimavam ali mesmo. E construíam a primeira casinha, que era pequena, para mais tarde fazer uma segunda casa definitiva. E era típica das olarias de lá. Maiores ou menores, elas proliferavam em qualquer lote colonial. Essa aqui é uma das maiores. Olha a quantidade de gente trabalhando e olha a quantidade de crianças trabalhando aí, provavelmente porque era um filho de alguém
E também, claro, ninguém remunerado, todo mundo pendurado aqui. E era uma coisa decente essa exploração de crianças, né? Passando barro. O barro bom saía por baixo, já no ponto de poder ir para a mesa e bater e fazer. Nessas formas, o adobe, vamos chamar assim, que é o barro o tijolo cru, ficava secando lá por mais de um mês e depois entrava para os fornos que são esses daqui, espero que esteja aqui, ou então lá naquelas imagens de lá. Então, marcar, toda a família que fazia o tijolo marcava com suas letras. Às vezes invertido, às vezes não, às vezes com sócio. Isso determinava a origem do tijolo. Então, quando você vê um tijolo, você não sabe, não sei de onde você veio, não sei de onde você vai, não é bem assim. Tem uma maneira de conseguir achar, cruzando o nome das famílias, essas letras dos tijolos, nós conseguimos ver que cada um deles vieram, principalmente em função do tamanho e em função da cor. Dá mais importância para o tijolo, porque o tijolo, quando foi feito, quando tiveram essas cerâmicas, em seguida, o primeiro passo foi que viraram cerâmicas, essas cerâmicas viraram grandes cerâmicas, perderam a cidade, não perderam ainda a característica de grande polo produtor de cerâmica. E eu acho que continua sendo, pelo menos até 2007, era um dos maiores do mundo na produção de cerâmica. Então, eu acho que essa ponte tem toda essa história junto. E a função dela original, que não tem mais, passa a ter a da memória. E a da memória, eu acho que a minha contribuição é mais ou menos essa. Uma joia, uma coisa muito rara que a gente tem, que é o tijolo e a forma. Então isso aqui era isso aqui. Aqui dá para ter duas leituras. Uma, parece que não é daqui, mas a retração do tijolo, quando seca e quando ele queima, ele pode até ser menor que isso. Então essa regularidade vai sendo ajustada na medida dos oleiros e dos mestres em tijolo sim. Então, tanto no ponto da umidade relativa do barro, quanto na secagem, quanto mais próximo do fogo também no tiver. Então é por isso que aqui, isso é daqui sim, o que foi seco foi queimado. No levantamento da ponte, a gente encontrou tijolos desde 28 até 25,5, 26. Então sempre com a mesma marca. Essa variação então ele vem da própria fabricação dele. Vem porque é artesanal e não tinha a tecnologia que a gente esperava. Então cada partida do tijolo, provavelmente ela dentro da partida ela teria números, tamanhos, variações assim. Então convencionalmente, isso que nós aprendemos na escola, na arquitetura, que parede tem 25 centímetros, 15, eu acho que pode ser questionado um pouco. De fato, olá, obrigado. De fato não é verdade não. E esse tijolo, esse aqui é Batista Baldin, da família Batista Baldin, que eu estudei a casa deles está no livro, e por coincidência tem a forma, tem o tijolo, é extremamente eloquente e verdadeiro essas coisas que nós estamos falando, que esse livro tem. Eu tenho muito orgulho, acho que vocês também gostam de saber disso.